Boa tarde, boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Hoje, Aline, Flávia, Carlinha, boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento de viagem aqui em Portugal. Para quem não me conhece, eu sou a Dani Barreto, eu sou travel designer, especialista em Portugal e tive a ideia de fazer essa live porque tenho recebido muitas perguntas a respeito da abertura de fronteiras aqui em Portugal, como é que está, quando é que vai abrir, quando é que vai poder receber voo do Brasil, se as vacinas aplicadas no Brasil estão sendo permitidas aqui, se estão sendo aceitas. Então, eu resolvi convidar a Aline, que também é travel designer, especialista em Portugal, para a gente conversar um pouquinho a respeito dos pontos importantes do planejamento, porque uma coisa que me fez pensar, esse monte de gente perguntando a respeito da abertura de fronteiras, é se realmente a abertura de fronteiras era a única coisa que estava impedindo essas pessoas. E aí eu comecei a ver que muita gente não tem o planejamento pronto. Então, vamos conversar um pouquinho a respeito disso hoje e ver o que é preciso, o que é mais importante nesse planejamento. Deixa eu ver se a Aline já está por aqui. Aline, estou te... Olá! Olá, boa noite, boa tarde. Boa tarde, né? Porque até aqui em Portugal É, tá tão ainda claro está. que é até difícil falar boa noite com essa luz toda aqui. Mas seja bem-vinda, Aline. Muito bom, muito obrigada aí pelo Para quem convite. não te conhece, fala um pouquinho de você, o que você faz. Deixa eu só acertar aqui. Acho que está certo, né? Bem, meu nome é Aline Freitas, também sou travel designer. Trabalhei em turismo já há muitos anos e agora aqui em Portugal. Enfim, dizem, né, que quando a gente entra no turismo, depois o turismo não sai da gente. Então, aqui, nada mais, nada mais faria sentido, né, do que também trabalhar em turismo nessa terra maravilhosa, né, que a gente tem aqui. Com certeza. Eu já estou aqui há 5 anos no Porto. E você? Eu estou fazendo 1 ano e meio. Eu cheguei assim na hora certa, né? Foi uma semana antes da pandemia, então cheguei. Eu e o Covid chegamos juntos. Nossa! Não sei você, mas esse último mês eu tenho recebido muita pergunta a respeito da abertura de fronteiras, o pessoal ávido para saber, mas eu percebi que a maioria não estava preparada. Se as fronteiras abrissem hoje, a pessoa não estaria preparada para viajar. O Com que você tem certeza. percebido disso? Não, as pessoas, até porque assim, tem muita notícia que é mal interpretada, né? Quando, enfim, alguns meses atrás, quando a Europa foi, acho que junho, né? Quando a Europa criou o certificado europeu para os vacinados, né? E então foi anunciado que haveria esse certificado. Aí já começaram a falar, o Brasil, quem tiver vacinado, tal. E não é bem assim. Então, primeiro a gente tem que entender bem, né, o que está sendo dito e como está a situação real no momento, né? Por isso é bom falar com pessoas que estão aqui seguindo, né, todas as notícias, todas as informações. E o que a gente vê é exatamente isso. Está todo mundo ansioso pela abertura das fronteiras para poder viajar, mas ninguém ainda está pronto para viajar, né? Só quer que abra as fronteiras. Aí depois vai pensar no caso. Bem, agora que abriu, vou pensar o que eu vou fazer, né? É por aí. Exatamente, e a gente sabe que o planejamento, um bom planejamento, ele começa muito antes da gente pensar em comprar passagem, né? Com certeza, porque a compra da passagem, ela depende muito desse planejamento, né? Você vai comprar a passagem para quando?
Você vai entrar por Lisboa, no caso de Portugal, você vai entrar pelo Porto ou por Lisboa? Você vai ficar quanto tempo? Então, isso tudo, o ideal é você já ter uma ideia, ter um programa, já um roteiro planejado, para, com base nisso, então, poder comprar os bilhetes, né? Já com alguma coisa mais concreta. Até porque, às vezes, você está comprando, e isso acontece muito, né? Você compra uma passagem na promoção, né? Ah, tá mais barato nessas datas, pronto, compro nessas datas. Só que aí depois descobre que naquelas datas tá tendo algum evento e tá tudo cheio, aquilo que a pessoa realmente gostaria de fazer não pode fazer porque não é a época apropriada para fazer, enfim, aquela coisa que gostaria de fazer, ou está fechado, enfim. Então, é importante a pessoa ter informação, né, do seu roteiro, qual é a época e tudo, antes de comprar a passagem. A passagem, claro, não é que vai ser o último, né? Mas ela, primeiro você tem que ter ideia do que você vai fazer para depois então comprar a sua passagem. Não, com certeza. E ainda mais assim, já teve gente que me perguntou: ah, eu quero ver neve. Eu sei que em Portugal tem neve, eu quero ver neve. Mas as férias do meu marido são em outubro. Outubro não vai ver neve. Só lamento, né? Pois é. É só lamento. Não Ou vai. então, ver promoção de Airbnb ou alguma coisa assim. Ah, vou fechar porque o preço está ótimo. Aí eu pergunto: você viu a localização? Você vai com quem? Você vai com bebê? Vai com criança? Tem algum idoso com dificuldade de locomoção? Porque tanto, principalmente Lisboa e Porto, são duas cidades que têm altos e baixos, né? Ladeira pra caramba, rua com paralelepípedo, enfim, complicado, né? De pensar que só pelo preço vai comprar. Uma amiga minha até colocou aqui, neve em outubro, só num Portugal diferente. Vamos ter que fazer que nem Gramado, né? Que tem o Snowland, né? Que é um lugar fechado onde eles criam neve. E aí só se a gente tiver um Snowland aqui em Portugal para ter neve o ano inteiro, porque fora Não, isso, pois é, outubro. eu tenho um amigo que ele disse: ah, Dani, vou com meu filho. O filho tinha, acho que 2 meses, 3 meses, sei lá. E aí eu perguntei: aonde você reservou hotel? Aí ele falou assim: Alfama. Aí eu falei: Alfama? Mas você tem facilidade com carrinho? Pelo menos o prédio lá tem elevador? Ah, não, não, é tranquilo e tal. Não tem noção, né? É, assim, não em Portugal, né? Mas eu já soube, né? De casos, gente trabalhando em turismo lida com várias situações, e o passageiro ele reservou um hotel em Barcelona, né? É, e depois a rua do hotel era tão estreita, né? Porque aqui também tem isso, a Europa no geral tem isso, aquelas ruas muito estreitas, né? E os hotéis mais econômicos normalmente estão nessas ruas estreitas, são hotéis que não têm elevador, às vezes não tem ar-condicionado e coisas desse tipo. Então a rua era tão estreita que a van com, do transfer com as malas e tudo, não podia entrar em algumas ruas. Então ele teve que parar no ponto, eles tiveram que carregar as malas, assim, umas 2 quadras até o hotel. E tudo que eles fizeram, né, tipo, legal, barato, prático, só que tiveram que carregar a mala por 2 quadras. E assim, e brasileiro carrega mala mesmo, né? Isso me lembra, outro dia eu estava vendo. Acho que foi no Reels mesmo. Uma Porsche, que o cara encaixou a Porsche numa rua na Itália e que simplesmente uma Porsche novinha, super moderna, e a Porsche não anda nem para frente nem para trás, porque ela encaixou. Se ele for tirar o carro dali, ele vai arranhar a Porsche todinha. E é isso, a gente tem que saber primeiro para onde está indo, né? E só quem está no local, que conhece bem o local, é que tem condições de orientar de uma forma correta, né? Para que aquela viagem dos sonhos não se torne um pesadelo.
Com certeza. A Flávia está dizendo aqui, Toscana, aí vou eu. Muitos países da Europa têm ruas que, se fossem aqui no Brasil, eu não entraria de modo algum. Verdade. Então assim, e o que acontece é isso, você entra no Booking, no Airbnb, coisas desse tipo, os alojamentos mais baratos que você vai encontrar, normalmente são é, apartamentos, né, casas antigas que foram transformadas em acomodação, em alojamento, aqui é alojamento local, e aí são ruas estreitas, em que não entra carro, em que não chega transporte, em Prédio sem que elevador. prédio sem elevador, né? Muitas vezes, às vezes não tem tipo um serviço 24 horas, tem uns que tem hotel que fecha de noite, que até para você sair Não de tem noite. recepção, né? Tem hotel, e é hotel, não é Airbnb, não, é hotel, que chega um determinado horário, eles fecham. E fica complicado. Então, aí, para você sair à noite para fazer um passeio e tal, você tem que avisar e ver com a recepção do hotel de que forma você vai fazer quando voltar para o hotel. É É, complicado. com certeza. E quais as dificuldades que você percebe assim que os clientes têm ao tentar montar um planejamento sozinho? Eu acho que é uma coisa que a gente vê de um modo geral, né? Eu sou uma defensora das redes sociais com moderação, né? Igual assim, beber com moderação, então redes sociais com moderação. Não sou aquela pessoa que vai falar que rede social é isso, aquilo, que só tem fake news. Não, rede social tem muita coisa legal, muita informação boa, mas aí é que tá, tem um excesso de informações, né? É uma overdose. Outro dia escutei um termo, obesidade de informações, e é mais ou menos isso. Você tem uma overdose de informações e às vezes você não sabe, primeiro, separar o joio do trigo, né? O que que é o certo, o que que é o errado, o que que é realmente assim, o que que não é, né? O que que é fake, o que que não é. Então, separar essas informações e adequar aquelas informações à sua realidade, porque é aquilo que você falou, Alfama, legal, depende para quem. Ah, vai fazer isso? Depende para quem. E aí, nem sempre aquilo que o teu amigo, às vezes até o amigo, fica, sabe, assim, a gente tem muitos casos. Às vezes o amigo sugere uma coisa que para ele é bacana, mas não Sim, quer dizer que para você vai ser, porque são exatamente. gostos diferentes. Às vezes a pessoa foi só com a mochila, é solteiro, não sabe, é aventureiro, e aí o cara Exato. vai querer ir com a família, com a esposa, com a mãe, com o pai, com o tio, sobrinho, papagaio, e fica realmente complicado. Mas vamos lá, vamos tentar traçar aqui Seguir o nosso esqueminha, né? não, não é traçar uma ordem de prioridades mesmo, porque assim, eu diria que a primeira, o item número um é você ter um orçamento disponível. Ó, só um minuto. Boa noite, Ana. Boa noite, Ana. Presença ilustre. Presença ilustre. Bem, vamos começar da história do Covid, né? Primeiro assim, hoje ainda turismo, o Portugal não está aberto para turismo a partir do Brasil, isso é fato, tá? Sim, o que Existem eu li, brasileiros, pessoas vindo do Brasil, mas quem é residente aqui, quem é português e que tem tipo reunião familiar, que é marido, ou que vem a motivos trabalho, profissionais, isso, estudo, essas coisas. Hoje a situação é essa. Então, só para O que deixar eu, claro, né? o que eu li É, essa semana é que o governo está estudando diminuir essas restrições é, para o estamos Brasil, aguardando em mas breve, ainda, né? exatamente, mas ainda nada. Com relação às vacinas, Portugal aqui está adotando as vacinas que foram autorizadas Comunidade Europeia. pela Comunidade Europeia. Então, a Coronavac ainda não entrou nessa história. Não, não. Mas vamos ver, porque cada país, e eu digo isso porque eu também trabalho com essa questão de vistos e vacinas, cada país, apesar da Comunidade Europeia, cada um tem uma particularidade, cada um está
fazendo um pouco as suas próprias regras. Então, pode ser que com essa vontade do presidente português de querer aliviar a situação para o Brasil, pode ser que ele considere aceitar a Coronavac, né? Mas no momento não, enfim, não está sendo aceita. Então é Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Janssen e parece que é a Sinovac também agora, não é Sinovac, isso? sim, sim. A Sinovac também, a chinesa. Isso. A Fabi está dizendo aqui que o CEF, que é o órgão de imigração aqui, vai entrar em greve amanhã e aí os voos vão ser afetados. É, são coisas, mas tudo bem. Como o pessoal não está vindo ainda turismo, então Com certeza, não vai afetar tanto. não vai afetar, né? Mas aí, com relação aos pontos, né, o principal, como eu estava dizendo, eu acho que é o mais importante é você saber quanto você quer gastar. Né? A Exatamente. primeira coisa é você definir o orçamento, senão já era, porque a pessoa entra já no oba-oba, estou vendo uma promoção aqui, vou comprar e tal, aí compra a passagem aérea, reserva o hotel, e aí? O que você vai fazer? Né? As pessoas têm que ter um orçamento total, né, do que tem disponível para gastar e tentar equacionar isso, né? As pessoas pensam muito no hotel e na passagem, mas esquecem todo o resto, esquecem a alimentação, esquecem os passeios, transporte, deslocamento. Ah, vou pegar um carro, ok, então tem que pensar em combustível, em pedágio, estacionamento. Então, tudo isso tem que ser considerado. Ah, eu quero visitar tal lugar. Ok, então você tem X de entradas que você vai gastar dessas atrações. Acomodação, também já falei. Então, é difícil porque é um assunto delicado perguntar assim, quanto você tem para gastar, né? É um assunto delicado, mas é o principal, porque você pode fazer de 8 a 80, né? Você pode Com organizar certeza. uma viagem com base naquilo que você pode gastar. Então, você pode fazer uma viagem mais econômica, né? Como pode fazer uma viagem um pouquinho mais incrementada. Agora, é importante ter essa noção geral e equacionar esses valores, por quê? Porque senão você gastou hotel, gastou acomodação, alugou um carro, Foi o e orçamento aí todo. acabou, não tem para mais nada, vai fazer o quê? Levar miojo de casa, ficar esquentando água para fazer miojo, comer pão com manteiga o dia todo, porque não tem mais dinheiro para nada. Então, isso é muito importante, e por isso o Se planejamento é importante. Se for por opção, porque tem gente assim que sacrifica a hospedagem, né? Fica num hotel um pouco mais simples e tudo para poder gastar com as atrações. Não vejo Exato. problema nenhum nisso. Se você está com um orçamento apertado, eu acho que é uma ótima solução. Mas você saber também estudar um pouco do lugar e saber o que você realmente faz questão de visitar é um ponto importantíssimo, porque muita gente não tem ideia do que quer, ou então tenta encaixar aquela coisa que é muito cara, mas eu não tenho dinheiro para gastar. Ah, não, mas eu queria, mas eu não posso. Vai fazer como? Vai deixar de comer? Não, e fora o seguinte, é tudo muito relativo, né? Até nessa questão de economizar no hotel, voltando à questão de que às vezes as pessoas na pressa e querendo aproveitar alguma promoção ou coisa desse tipo, compram logo o hotel e de repente o hotel não está tão bem localizado, né? Também Tirando sim. isso que a gente falou de escada ou tal, tirando isso tudo, mas às vezes o A hotel localização em si, né? está afastado. Então, por exemplo, aqui no Porto, o que eu quero fazer? Quero passear pela Baixa, quero ir a Santa Catarina, quero Ribeira, tal. Quer dizer, o grosso, né, digamos aqui do Porto, está numa região. Então, se você está num hotel muito afastado, você pode ter economizado nesse hotel,
mas em compensação, Vai gastar gastar muito com... mais de deslocamento. E fora o seguinte, não é só gastar de deslocamento dinheiro, dinheiro em Uber ou transporte É público, o tempo, né? é tempo que é escasso, né? Se eu tenho uma semana de viagem, eu tenho uma semana de viagem. Esse tempo é finito, é uma semana, não tem mais que isso. Então eu tenho que encaixar dentro dessa uma semana a minha viagem. Se eu gastar meia hora, uma hora de transporte para poder sair do hotel onde eu estou para algum lugar que eu quero visitar, é uma hora a menos que eu tenho. Com certeza. E uma dica que eu dou aqui em Portugal com relação a esse deslocamento também, e a encaixar no período que você tem para viajar, é não entulhar de atrações por dia, porque você vai acabar que você não vai vivenciar a cultura do local, você não vai vivenciar não vai ter uma experiência mesmo autêntica, você pode dizer que você não conheceu o Porto. Às vezes você tira uma fotografia, vai olhar depois e fala assim, mas onde foi isso mesmo? Você estava passando com tanta pressa, porque tinha que... Né? Porque você botou muitas coisas no mesmo dia, que é realmente uma armadilha que as pessoas caem. Ah, não, eu vi no Google que dá. Eu vi no Google que é pertinho. Tá, mas já você chega, por exemplo, Livraria Lelo. É lá no Centrão, né? Aqui no Porto. É perto de tudo. Mas você vai ver a fila da livraria. Você não pode achar que você vai sair da Torre dos Clérigos e vai para a Livraria Lelo, você vai entrar rapidinho, vai lá tirar foto, Não. sai. Não é assim que funciona. Não. E não tem varinha mágica de Harry Potter que ajude a entrar na Lelo, não. Não tem mesmo. Não, Vai e outra, pegar a fila. Assim, para quem gosta de Harry Potter, para quem quer vivenciar aquela situação, você vai contar que em 10 minutos você vai chegar, entrar, tirar foto, olhar tudo e sair. Isso não é viagem. Pelo menos na minha visão, isso não é viagem. Já começa que entrar, mesmo quando você entra, é um sufoco, né? E aí você quer olhar, quer tentar tirar uma foto legal, mas tem 20 mil pessoas na sua frente para tirar uma foto. Então, você vai ficar esperando um momento. Então, aquela visita que de repente levaria talvez 30 minutos, você vai levar quase uma hora, se você realmente quer tirar uma foto legal, porque é muita gente ali ao mesmo tempo. Ela é estreita, ela é apertada. E outra, puxando a sardinha para o nosso estilo de viagem, a Lelo é um lugar super histórico. Ela não é importante só porque a autora do Harry Potter usou como inspiração. É um lugar Se é que usou, né? Pois Se é que usou, né? Há supostamente. controvérsias, né? Supostamente. Então, assim, é um lugar que exala a história. E as pessoas, a maioria, vai lá preocupada com... Porque foi do Harry Potter. Então, assim, a gente tenta também resgatar não é? Essa viagem mais autêntica, de você aproveitar, de você valorizar os aspectos culturais também. Com certeza. Quando a gente fala do pertinho, isso me lembra logo ali de Mineiro, né? Porque Mineiro tem aquela coisa do é logo ali. Só que o é logo ali, você às vezes vê, tá pertinho. Só que esse pertinho sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, um trajeto, sei lá, de 1 quilômetro, você leva 20 minutos, porque é sobe e desce, sobe e desce. Uma coisa é uma pessoa mais bem, né, mais atlética fazer rapidinho, mas quando você está viajando, passeando, você está com família, está com a esposa, às vezes está com a mãe, com a sogra, pessoas de mais idade, está com crianças. Então, assim, essa coisa que a Dani falou do nosso estilo de viajar, né, de montar roteiros, é um estilo que realmente busca que as pessoas não é fazer a coisa rápido nem devagar, é fazer as coisas no tempo certo. Eu, por acaso, hoje até escrevi sobre isso e a Dani falou exatamente que, claro, a gente já cometeu esse... A Dani já viajou assim, eu já viajei assim, de
hora marcada para tudo, tem que visitar isso, não pode perder um minuto. Todo mundo já fez isso. Mas isso, na verdade, depois você não sabe direito nem o que visitou. Você olha as fotos e eu tenho exatamente essa impressão. Eu passei nesse lugar, nem me lembro. Por quê? Porque foi corrido demais. E que lugar é esse, gente? Eu não lembro disso. Passei aqui, tem certeza? Então, é importante a gente adequar um ritmo, né, na viagem para que você possa, não é só visitar, e sim conhecer de verdade, né? Interagir com aquele lugar, curtir aquele lugar, se harmonizar com aquele lugar, conectar, vivenciar, ter uma experiência, porque o que a gente traz das viagens é exatamente essas experiências, né? A gente lembra, puxa, aliás, uma amiga minha que está aqui, que é fã de Harry Potter, desculpa, a gente não falou mal do Harry Potter, mas eu sei que você é fã do Harry Potter, mas ela falou que de tantas, e ela também trabalha em turismo, de várias viagens que ela já fez, tem uma específica que ela lembra com mais satisfação, já deu sinal de vida, é isso mesmo, você, que ela lembra com mais satisfação porque é uma viagem que traz uma emoção muito forte para ela, que ela teve uma conexão muito forte com essa viagem, né? Seja pela companhia e seja pelo destino que ela estava visitando, era um sonho, né? E, por acaso, Harry Potter. Mas, tudo bem. Então, é porque ela é fã mesmo, louca, ela tem tatuagem do Harry Potter, então ela foi para Londres fazer aquele tour do Harry Potter. Então, aquilo para ela foi... Mas é por quê? Porque existe uma conexão com aquilo, existe uma emoção por trás daquilo. Então, de todas as viagens que ela já fez, é uma das viagens que ela tem mais aquela coisa do... Ai, aquela viagem, né? É isso que a gente traz para a nossa vida, né? E essas emoções que estão muito ligadas, não é numa viagem que a gente faz às pressas que a gente consegue ter essa conexão. Só para ir ticando, né, da lista. Ah, visitei a Ponte Dom Luís, visitei a Torre dos Clérigos, visitei a Ribeira. É bem assim, Ribeira, Instagram, fui. Próximo. É como um comercial, quem é mais novo não vai lembrar, mas tinha um comercial da Kodak que passava o ônibus e aí, ali era, porque... Né? Ali foi. Já foi. Aqueles tours panorâmicos, né? Ali foi, ali era, ali passou. Onde? Não, ficou lá atrás. Então, assim, a gente acaba não aproveitando e é de lembrança. Ah, é legal. Ah, não, como é que foi a viagem? Foi bacana. Mas dali a pouco tempo, a gente já não está mais lembrando daquela viagem, porque ela não ficou guardada mesmo ali no íntimo, né? Com certeza. Não tem uma coisa, uma lembrança que fala assim, ai, mas aquele momento que eu passei, que foi, que eu fiz, aquela situação, puxa, aquilo foi gostoso. Enfim, é isso que faz com que a viagem seja especial. E é isso que a gente tenta, né? Criar esses momentos especiais. Com certeza. E o planejamento tem tudo a ver com isso. Porque é muito, assim, entre aspas, é mais fácil você fazer um planejamento só com o que já é mais do que conhecido. O basicão, né? Não é? E aí você entulha a sua viagem daquilo. Das duas, uma. Ou você não vai conseguir nem usufruir direito porque aquilo está entupido, ou você vai usufruir, mas não vai ter muita memória. Eu tive um exemplo de uma amiga que há uns 2 anos ela veio a Portugal. Aí falou que a viagem foi maravilhosa e tal. E aí eu fui perguntando, você foi na aldeia do não sei o quê? Aldeia em Portugal? Não. Ah, você passou pela... Você disse que foi na vinícola, você passou lá na região do Alto Douro para visitar onde realmente o vinho do Porto é feito? Teve uma experiência lá, já que ela gosta muito de vinho, teve alguma experiência lá? Não, é possível fazer isso?
E aí eu fui perguntando, né? Ah, viu, você disse que foi de Lisboa ao Porto de Carro. Você passou por Batalha, passou por lá pelo Convento de Cristo? Ela, não, onde fica isso? Eu falei assim, gente, você não conheceu Portugal. Não é um planejamento que aí eu vou entrar no que eu ia comentar, a importância de um profissional que conheça para montar um roteiro que você acha que sabe fazer. É. Não é? Fala um pouquinho, conta um pouquinho do travel design. É, o travel designer vai ser exatamente o profissional especializado num nicho, né? Que isso é extremamente importante, porque é aquilo que a gente fala. ah, todo travel designer é um profissional turismo, mas nem todo profissional turismo é um travel designer. Por quê? Porque existe o generalista, né? E existe o especialista. Então, é igual você ir no médico. Você, sei lá, tá com um problema na pele, você não vai no clínico geral, num generalista, você vai num dermatologista. Então, você quer conhecer bem um destino, o travel designer, ele vai ser um especialista no destino, em que ele vai tentar realmente conhecer a pessoa, conhecer os gostos da pessoa, com quem ela está viajando, as outras pessoas que estão ali dentro daquele contexto, né? Para tentar entender o que melhor se encaixa. Né? Está indo com filho? Não. Estão indo pessoas de idade? Sim. Então a gente tenta adequar os gostos da pessoa, porque não adianta, como a Dani falou aqui no começo, a pessoa quer ver neve. E tem gente que tem pavor de frio, não suporta frio. Então, a gente vai fazer o quê? Vir em dezembro? Vir no final do ano? Não. Ah, a pessoa tem um gosto particular, ela gosta muito, como a Dani falou, a amiga que gosta de vinhos. Então, a gente vai pegar todas essas particularidades da pessoa, né, do viajante, para poder montar um roteiro, né, que se adeque naquele perfil da pessoa. Então, por isso a importância do travel designer. A gente também vai trabalhar em cima do orçamento da pessoa. Não é que contratar um travel designer vai ser mais caro, não, porque, na verdade, nós vamos estar economizando o tempo da pessoa, que ela, imagina, quando você vai entrar de férias e fazer uma viagem, é uma loucura. Você tem que cuidar da casa, deixar tudo pronto, se preocupar no trabalho, deixar tudo pronto quando você vai entrar de férias e tudo mais. E você ainda tem que se preocupar com detalhes da viagem. Então, como eu falei, o tempo é um recurso escasso, seja em casa ou seja viajando. Então, você tem que otimizar. E o profissional, né, o travel designer, ele vai ajudar nessa construção desse roteiro para que você realmente faça uma viagem dentro daquelas tuas necessidades, né? Você tem problema no joelho, então você não pode caminhar demais, você não pode ter um hotel em que só tem escada. Então, esses cuidados todos, o travel designer vai ter para construir um roteiro que se encaixe nas necessidades da pessoa. Assim, complementando o que você disse, tudo que a gente falou aqui, o travel designer vem para organizar esse pensamento todo. Vou chegar por onde? Vou começar minha viagem por onde? Vou melhor ficar hospedada onde para o que eu quero fazer? Porque às vezes a pessoa bota, por exemplo, começa em Lisboa, aí vai para Cascais, aí depois quer ir para o Algarve e depois quer ir para o Porto e bota para sair de Portugal em Lisboa. Por que não sai do Porto? Não é? Faz tudo que tem que fazer na parte de baixo de Portugal, depois sobe e bota a saída, a ida, né, embora pelo Porto. Exatamente. Mas não, aí às vezes a pessoa chega para a gente já com a passagem comprada. Olha, eu já estou com a passagem comprada, já comprei para dia tal, vou embora dia tal, mas eu quero fazer isso. Imagina essa pessoa fazendo o planejamento sozinha. Pois é. Né? Como é que não ia ser? E aí também tem
A parte legal também é que a gente pode criar experiências. Por exemplo, essa minha amiga que gosta de vinho. Lá na região do Douro, existem vinícolas lá que você pode fazer uma experiência diferente. Eu estava desenhando até há pouco tempo uma experiência para um colega que ele gosta de vinho, assim, é enólogo por um dia a experiência. O cara vai entrar, vai conhecer todo o processo de produção do vinho, vai fazer o próprio vinho e vai levar uma garrafa com Exato, algo personalizado. exato. Tem também gente, por exemplo, que gosta de cozinhar, ou que gosta de doces, e faz doces, por exemplo, e de repente pode querer aprender como faz um doce determinado, um prato típico aqui determinado, né? E podem se criar experiências que exatamente possibilitem isso, a pessoa ter um dia como enólogo, um dia como cozinheiro, enfim, poder aprender, né? E uma coisa realmente local, né? Isso é bacana. Com certeza, tem uma aldeia chamada Cerdeira. Lá tem uma associação, acho que é uma associação que eles fizeram, que as pessoas podem ir lá para ter experiências é, específicas da cultura do local, de cerâmica, de pintura, faz workshops e tudo, e as pessoas levam as peças que produzem. É uma Isso é experiência legal. super, É, super diferente. com certeza. E assim, existe muita arte, assim, é, essa questão de artesanato e tudo, é, muita coisa local, assim, artes maravilhosas, tradições maravilhosas, né? Puxando a brasa aqui para o norte, né? Como o norte é rico de tradições, né? É, coisas mais típicas, né? E mais autênticas. Então, isso é o bacana também do travel design, porque a gente tem uma filosofia de tentar trabalhar muito a questão da sustentabilidade, né? E trabalhar com o turismo local, ou seja, fazer um turismo que ele ajude aquele local, né? Que o dinheiro fique naquele local e reverta para eles, né? Não é pagar enfim, que o dinheiro vai para um grande grupo ou vai para fora. Não, a gente está ali tentando criar uma experiência naquele local para que gere uma renda para aquela população e que depois aquele dinheiro é reinvestido, né? E com isso a gente vai mantendo, ajudando a manter as tradições para que elas não Com se certeza. percam. Senão E daqui a pouco permite. só complementar aqui, desculpa. É porque senão daqui a pouco a gente não precisa nem mais viajar, porque todas as cidades vão estar iguais. Se a gente não preservar o local que a gente está indo visitar, se a gente não ajudar a essa preservação, daqui a pouco a gente realmente não precisa mais visitar, porque vão estar todos iguais. Com Vai ser certeza. tudo igual. O que eu ia falar é que esse tipo de coisa permite também, por parte do viajante, que ele tenha uma experiência de viagem realmente única. Não é coisa que um planejamento convencional, se ele for fazer sozinho, ou se for comprar já um pacote pronto, dificilmente ele vai ter. Deixa eu só ler aqui, a Flávia escreveu: se a pessoa só viaja com 3 malas, não tem como ficar em hotel sem elevador. Com certeza. É. E, por exemplo, essa questão da mala me lembra muito o trem, né? Porque, por exemplo, aqui em Portugal é muito fácil e muito prático viajar de trem, desde que você não tenha muitas malas, porque viajar com mala em trem é um pouco mais complicado. Então, o travel designer ele vai, digamos que então decide-se que a pessoa, o ideal é fazer o roteiro em trem, né? Fazer um trecho em trem. A gente vai dar todas as instruções, todas as informações, todas as orientações para que aquela viagem não se torne um tormento, porque é complicado.
Não, com certeza. Eu, assim, com relação a planejamento, o que muitas pessoas me perguntam aluga o carro? Não aluga o carro? Depende. Se for ficar em Porto, Lisboa, eu acho que carro é furada, porque é difícil para estacionar, as coisas são todas próximas, você pode usar perfeitamente o transporte público. Com Agora, certeza. se diz assim, eu quero visitar as cidades vizinhas, tanto de Lisboa quanto do Porto, alugue carro, alugue É, carro. é. Agora, se quiser se deslocar de Lisboa para o Porto ou de Porto para Lisboa só, por exemplo, fica um pouco no Porto, depois desce para Lisboa. E só, não quero visitar mais nenhuma outra cidade. Talvez o trem, você estava falando do trem, talvez o trem, neste caso, se não tiver muita bagagem, seja a melhor opção até do que o ônibus ou o avião, porque você entrou no trem, partiu, é É. rápido, né? E você é uma viagem confortável, você consegue economizar. Agora, outra coisa que eu ia comentar é com relação ao carro. Muita gente não sabe que a carteira de validade, a carteira de motorista do Brasil, ela tem que ter validade de no mínimo 6 meses, porque senão Não aluga. não aluga. A outra coisa que eu sugiro é que não vale a pena você pegar o GPS do carro, da locadora, porque é caro. Eu sugiro que alugue, pegue um chip, né, de internet e aí usa com o próprio celular. E uma coisa que muita gente me pergunta também se precisa ter a permissão internacional para dirigir. Precisar não precisa, É, mas já ouvi relatos de pessoas que tiveram acidentes e aí a polícia pediu. Teoricamente não precisa. Mas, aliás, teoricamente precisa. Na prática, você consegue alugar sem a Só com PID. a CNH. Sim. Exatamente. Que eles fizeram isso até para facilitar, né? Mas o ideal é ter. O ideal é ter. Mas realmente, mesmo de carro, tudo tem que ser bem planejado. Como eu falei, tem que se considerar o valor do pedágio, né? Aqui chamam de portagem. Sim. Por exemplo, daqui do Porto para Fátima, ida e volta, só de pedágio foram uns 30 euros pela via rápida. Claro que tem vias mais que não tem tantas portagens, que não tem tantos pedágios, são aquelas mais fora, né? Mas compensação gasta-se mais tempo. E aí é que está o X da questão. Eu quero visitar, quero passear, quero curtir, porque, vamos lá, joga no Google, Porto Lisboa, X quilômetros, aí você vê assim, várias opções. Sei lá, vou chutar aqui, 4 horas, 3 horas, 5 horas, você vai encontrar isso. 3 horas, 4 horas, 5 horas, depende da estrada. Você fala, só 3 horas, beleza. Mas 3 horas vai ser a via rápida, que você vai pagar quase 50 euros só de pedágio, numa tirada só. Então eu quero ir sem pedágio, né? Visitando as cidades. Tá, então você já tem Às que vezes quase considerar dobra. 5 horas. Você Às já tem vezes que quase dobra considerar. o tempo. Você então já tem que considerar mais tempo. É legal, porque você vai visitando outras coisas no caminho, mas você já tem que contar mais tempo para isso. Só que quando você joga no Google Porto Lisboa, não tem essas informações. Você vê lá, 3, 4, 5, você fala, só 3 horas. Bacana. Só que na hora que você, de repente, vai fazer, você está contando com 50 euros de pedágio, fora o E o combustível? combustível, exatamente. Então, assim, as estradas são ótimas, são maravilhosas, bem sinalizadas, com paradas, né, assim, aqueles pontos de apoio nas estradas, assim, é muito bom dirigir aqui, é tranquilo. Quanto a isso, isso não é problema. Mas tem que se considerar essas questões. A Carla disse aqui, quanto à PID,
não precisa ter problema, mas se tiver um acidente, a locadora pode exigir e aí surge o problema. É. É aquilo, as regras são as regras, né? Por exemplo, para vir do Brasil para a Europa, no geral, precisa ter um seguro viagem que cubra pelo menos 30 mil euros, papapá, papapá. Tem gente que chega aqui sem o seguro? Tem, porque eles não pedem o seguro para todo Sim. mundo. Eles pedem por amostragem. Um ou outro, eles pedem, tem o seguro. Se a pessoa não tiver, tchau. Porque a regra existe, né? Como diz o Arnaldo, a regra é clara. Então, a gente procura sempre trabalhar dentro das regras. Eu sou uma pessoa assim, a regra é essa, então eu vou fazer desse jeito. Eu não tento o caminho mais curto, né? Porque depois, lá na frente, se acontece alguma coisa, você vai ter problema. E aí vai ser muito pior. Não, com certeza. Essas informações que a gente está falando aqui, tudo isso é importante, porque uma coisa é o que é exigido. Por exemplo, tem valor mínimo exigido para você, por dia, para você permanecer em Portugal. São 75 euros por entrada no país e, se não me engano, 40 euros por dia por pessoa. No mínimo que você tem que ter. Muitas vezes você passa a imigração sequer pede. Mas se pedir, você tem que ter. Com Comprovativo certeza. de alojamento, a mesma coisa. Tem muita gente que vem, não, quando eu chegar eu vou ver onde eu vou ficar. Pode ser barrado na imigração só por não ter isso. Só por não ter Exatamente. uma reserva. Exatamente. Não é? Exatamente. Tem-se a ideia de que é só comprar passagem, eu tenho um pouco de dinheiro e venho. Não é assim. Não é assim. Tem muitos detalhes, mesmo sendo para brasileiro, tem muitos detalhes que são importantíssimos. Por isso que eu fiz a pergunta hoje de manhã. Abertura de fronteira, quando é que vai abrir? Quando é que vai abrir? Como se fosse só esse o problema. É. Não E é? assim, essas questões, né? As pessoas, elas, eu vou falar assim, pode ser forte a palavra, mas elas menosprezam uma viagem para Portugal, porque acham que aqui, como é a mesma língua, que não é tão assim a mesma língua, a gente sabe que tem as suas No início, variáveis, né? no início é Nós, complicado. nós sabemos, mas assim, as pessoas menosprezam, acham, Portugal, é tudo a mesma língua, tá tudo fácil, vou lá e me viro. Veja, aqui o jeitinho não funciona tão bem, né? E aqui as coisas são um pouquinho mais certinhas do que a gente está acostumado no Brasil. E por isso, e assim, eu como profissional, eu não estaria sendo profissional se eu incentivasse uma coisa que não é a correta, né? Então, quando a gente faz um desenho de viagem, quando a gente faz um roteiro, quando a gente passa as orientações, nós vamos falar o que é o Tudo. certo. Nós vamos Sim. falar a coisa como tem que ser, seguindo as regras, né? É, se a pessoa depois vai fazer ou vai optar fazer do seu jeito, aí já é outra coisa. É uma outra curiosidade que eu me lembrei aqui, que muito pouca gente sabe também e leva em consideração quando monta um planejamento por conta própria com relação aos restaurantes. Boa parte dos restaurantes aqui, fora, não sendo os turísticos lá na Ribeira, que eles ficam abertos até mais tempo, mas boa parte deles, 15 horas, encerrou a cozinha, acabou, não almoça mais, e aí a pessoa às vezes entulha amanhã com um monte de atividade, fala assim, não, eu estou acostumada a almoçar às 4, 4 e meia. Não, eles Não, fecham. não tem, É, não tem. fecham e fecham mesmo. E assim, até entrando nessa questão de restaurantes, só até respondendo algumas questões que eu estou vendo aqui, que a gente jogou a caixinha de perguntas, né? As pessoas perguntam sobre a questão de dinheiro. A questão de dinheiro, assim, aqui, cartão, tranquilo, euros, tranquilo. Usar dólar na rua, né? Porque eu tive uma pergunta que foi questão de usar dólar. Não, dólar na rua
Só se for um local muito turístico e olhe lá, não sei. Mas o euro ou então cartão de crédito. Aí vai funcionar bem, né? A Dani falou dos restaurantes hoje e muito provavelmente quando abrirem as fronteiras, essa regra deva continuar, né? Como medida de prevenção, né? Para você fazer um check-in no hotel, você precisa ter o teste ou a Teste vacina, negativo, sim, sim. né? Então, para você... As duas doses da vacina e da segunda dose tem que ter no mínimo 14 14 dias. dias. Você tem que estar o que eles chamam de fully vaccinated, que é o 14 dias depois da segunda dose. Isso. Na Janssen, tem lugar que considera 28 dias depois da dose da Janssen. E isso é o considerado fully vaccinated. Ou então, ter o teste, fazer um teste rápido, nem que seja na entrada, pode comprar o teste da farmácia, faz o teste ali. Né? Faz o teste ali na hora e faz o check-in no hotel. Os restaurantes, no final de semana, tá? Durante os finais de semana, os restaurantes para a parte de dentro do restaurante, né? Porque tem a parte de fora, que eles aqui chamam de esplanadas, é aquela parte ao ar livre. Então, nessa parte não precisa. Mas final de semana, na parte interna do restaurante, também precisa teste ou vacina. Uma coisa interessante, eu tentei ir no McDonald's num sábado e o McDonald's ele não está atendendo dentro, para não ficar tendo que pedir teste, porque é garotada e tal, né? Então, ele só atende do lado de fora, ou então take away. Então, assim... Take away é o comprar e levar. Para casa, né? A domicílio, para levar para casa. Para levar para casa, Isso. E então, assim, é interessante saber disso, porque eu acredito fortemente que, num caso de abertura de fronteiras, essas regras permaneçam, né? De ter o teste para fazer um check-in no hotel. Digamos, você veio para Portugal, o teste que você usou no Brasil, né? Ou a vacina, beleza, vai servir para o check-in do hotel. Mas se você chegou no Porto, fez o check-in, usou o mesmo teste. Se você do Porto for para Lisboa, 4 dias depois, vai precisar fazer um outro teste para fazer esse novo check-in. Isso é a regra que está valendo aqui hoje para tentar diminuir essa questão aí da pandemia, né? Tentar controlar um pouco, não restringir o turismo, mas pelo menos tentar controlar um pouco a questão do vírus. E teve uma pergunta também com relação à situação, às restrições por causa da pandemia aqui. Por enquanto, tem muita coisa que ainda está fechada, que não está funcionando, ou está funcionando com 20% da capacidade, 30%, mas eu acho que mesmo depois que abrir fronteira, eu acho que não vai ser, assim, eu acho que eles não vão abrir tudo de uma vez, não. Eles estão aumentando, né? Era 25%, acho que mês que vem passa para 50% da capacidade, tipo teatro, cinema, atrações e coisas desse tipo. Dependendo do local, se for um local fechado, dependendo da quantidade de pessoas para aquele local, é exigido teste ou vacina para entrar no local. Por exemplo, você quer fazer um casamento para X pessoas. Então, você precisa de uma autorização e aí, às vezes, dependendo da quantidade de pessoas, é exigido o teste. E o uso da máscara, que, por enquanto, é obrigatório na rua ou em lugar fechado. Eles estão pensando lá para outubro em tirar na rua, né? Tipo, liberar. Ainda não está certo isso. Eles estão estudando, mas local fechado, transporte público, atrações, restaurante, tudo isso, o uso de máscara é obrigatório. É isso aí. E uma coisa que, assim, quem me procura, que eu falo, com relação ao planejamento, se está pensando em viajar, seja agora no final do ano, o ano que vem, não espera abrir fronteira para se planejar. Não. Tem que começar a se planejar o quanto antes, até por causa de preço de hotel, mesmo porque tem uma demanda reprimida aí. A porteira está fechada, a hora que abrir,
Vai ser igual uma represa estourando, né? Por enquanto a represa tá só com um furinho. Então tá aquela aguinha saindo, tal, só que daqui a pouco a represa vai explodir e vai todo mundo vir, ah, opa, eu quero. E aí o que que acontece? Hoje, assim, a pessoa que está se planejando, de repente, fazer uma programação, no começo, eu acho que os preços ainda estarão razoáveis. Por quê? Porque as pessoas ainda vão estar se programando, ainda não estão preparadas, ainda algumas receosas. Depois de, digamos, 2 meses aí de fronteira aberta, os preços vão subir. Por quê? Até porque eles vão querer recuperar, né? Quem estava com medo, né, deixou os bois de piranha irem na frente. Porque você está com medo, você deixa os outros irem, né? Para ver o que Eles acontece. foram, não aconteceu nada, então agora eu posso ir, né? Então é meio assim. Então o pessoal vai, você deixa, está com medo, você espera. Aí viu que o pessoal foi, voltou, legal, tudo bem, eu resolvo ir. No que eu resolvo ir, quer dizer, já se passou um mês aí, ainda vou programar a viagem, ainda vou começar a pensar na viagem. E aí já passou 2, 3 meses. Nessa hora, os preços já subiram. Porque logo que abrirem as fronteiras, os preços ainda não estarão altos. Por quê? Porque eles querem que o pessoal vá. Então, eles têm que Exatamente, incentivar. é. Então, tem que se pensar muito bem. E isso que a Dani está falando é o seguinte: quem tiver realmente com planos de vir para Portugal, nada impede você hoje de montar todo o seu planejamento. Qual é a melhor época? Ah, depende. O que que você quer? Você gosta de calor? Você gosta de frio? Você quer viver, por exemplo, agora agosto, setembro, estou até planejando. Vamos, Dani, fazer vindima, fazer as colheitas. Ah, sim. Então, é assim, agora agosto, setembro. O que que você gosta de fazer? O que que você quer fazer? Então, vamos escolher a época. Ou quando você pode viajar. Ah, eu sou professor e só tenho férias X e X. Então, vamos trabalhar. Porque tem duas situações aí. Ou a pessoa tem condição, tem flexibilidade de escolher a época que vem de acordo com o que quer fazer, ou tem a pessoa que fala assim, não, eu só posso, por exemplo, eu sou professora, só posso tirar férias na parte de dezembro e janeiro, vai ter que vir no inverno. Aí vai ter que adequar as atividades dentro dessa realidade. Dentro dessa realidade, exatamente. Então, assim, a pessoa ela tem que se planejar o quanto antes e deixa a viagem pronta. Deixa a viagem pronta. Primeiro sinal, dia X, já começa a botar o plano em ação. Porque para tentar ainda aproveitar um preço mais, digamos, mais acessível ou menos inflacionado, porque a verdade é essa. Todo mundo está querendo recuperar aí o tempo perdido. Então, a grande tendência é que uns 2, 3 meses aí de fronteira aberta, os preços comecem a subir, né? Os hoteleiros começam a perceber que as pessoas estão vindo, é aquela coisa, demanda, né? Oferta, demanda. Isso, eu não sei se o Instagram ainda está cortando com 1 hora, que agora que eu me dei conta, nem percebi como o tempo passou rápido. Faltam 2 minutos. Se por acaso cair, queria agradecer a presença de todos vocês, foi muito bom. E vamos marcar outro para falar mais sobre... Vamos sim, eu gostei. Portugal. E porque eu acho bem interessante isso. A Gi está falando aqui, podem seguir, não vai cair. Então. Não vai vou cair, pegar meu vinho ali, vou pegar o meu vinho, a gente vai batendo papo, e é festa. Mas, assim, gente, a gente falou um pouco essa questão de época do ano, porque depende, só respondendo um pouco as perguntas, né? Essa coisa do dólar. E, assim, eu acho que o recado importante que a gente quer deixar aqui nessa live, né, é exatamente esse. Primeiro, planejamento é fundamental. Planejamento em tudo é fundamental, numa viagem não seria diferente.
Com Você não certeza. sair de casa para o outro lado do mundo, gastar em euros ou dólares, seja lá a moeda que você, para o local que você tiver. Agora eu estou falando no geral, né? Independente do local que você esteja viajando, você é, é um valor muito alto, é um investimento, não é um custo, é um investimento muito alto, né? Porque eu digo investimento porque você está investindo em você, aquilo tem que te trazer um benefício, por isso que o planejamento é importante. Porque é um investimento que você está fazendo em você mesmo, para que aquilo te traga uma transformação, para que aquilo te traga uma realização, para que aquilo te traga, assim, sabe, um sentimento mesmo de, ai, que maravilha, que legal, era isso. E Então, que é um a, investimento, assim, muito alto para você fazer as coisas mal feitas ou de qualquer forma, ou porque é uma promoção ou tal. Então, assim, planeje-se. Primeiro, planejamento é fundamental. E, né, contratar um travel designer, ele não vai fazer a viagem ficar mais cara. Isso não é um artigo de luxo, né? O travel designer ele vai ser um especialista que ele vai estar do teu lado, montando um roteiro com base nas suas necessidades, para que realmente, quando você volte dessa viagem, você fala assim, ai, era isso. e que a última lembrança não seja a fatura do cartão de crédito, né? Não, pelo contrário. Pois é, Você vai olhar a fatura do cartão de crédito e você vai falar assim: valeu a pena. queria ir de novo. É, valeu a E pena. e ainda tem um outro detalhe, puxando a sardinha para nossa brasa, mas é verdade. Quem viaja utilizando os serviços de um profissional nunca mais quer viajar sem ele. A verdade é, sim, a live vai ficar salva. Viajantes é a Carla, né? É a Carla, é. É, a live vai ficar salva, sim. Quer dizer, se não cair antes, vai ficar salva. Acho que não É, caiu, não. não, não, Então, não caiu ainda, mas é porque quando ela cai, a gente não consegue salvar. Mas sim. assim, até finalizando, né? A questão. Agora eu me perdi. Me perdi. A gente estava falando do travel designer puxando a brasa para nossa sardinha. Que quando a pessoa viaja com um planejamento feito por um profissional, nunca mais quer viajar É, por isso que eu conta ia própria. falar. E depois dessa pandemia, e aí eu vou falar assim no geral, o profissional turismo ele ficou mais valorizado, porque as pessoas tiveram tanta dificuldade em tratar, né, das suas viagens e cancelar e tudo, e viram que realmente o profissional turismo é aquela pessoa que estava ali do teu lado e que ficou solidário, né? E fez todo o possível para que você não ficasse no prejuízo, né? Então, eu acho que uma das coisas que a pandemia vai trazer nesse sentido é a valorização do profissional de turismo. E, no caso, o travel designer, volto a falar, o travel designer, por ser um especialista, conhecedor do destino, ele vai ajudar em muito a realizar aquela sua viagem. Eu e a Dani somos especializadas em Portugal. Tem a Viviane, que está aqui na live também, é especializada em Portugal. Tem a Carla, que é especializada em Alemanha. A gente tem a Flávia aqui, que também é especializada em Itália. Nós somos um grupo de travel designers especializados em vários destinos. Tem a Gia, que é no Benelux, né? Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Luxemburgo. Então, assim, temos travel designer especializado em viagem com crianças, né? Então é muito legal isso, porque às vezes você quer fazer uma viagem com criança que necessita de uns cuidados especiais e nós trabalhamos em rede também. Isso é muito bacana, porque a gente se ajuda mutuamente. Nós somos um grupo muito unido, muito forte e trabalhamos também em conjunto. Então isso é muito bacana. E assim, só para fechar mesmo, eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, quero agradecer a Dani pela iniciativa, pelo convite, e quero agradecer também a Ana Adorei. Grace, Sim. que é a pessoa responsável por unir esse grupo aqui, é uma família, exatamente, Vivi.
a Ana, que é responsável por unir esse grupo e inspirar a gente a fazer esse trabalho e fazer o melhor que a gente pode para que as pessoas voltem realmente para as suas casas assim, com aquele sentimento de encantamento e, como eu falei, cada dinheiro investido tenha valido a pena. Com certeza. Por mim, eu ficaria aqui, mas ninguém tem pergunta, não, a gente fica, vai ficando. Se tiverem perguntas, a gente vai ficando. Mas vamos marcar outros papos. Vamos marcar sim, com mais assuntos. Muitos, aí a gente vai falar de destinos, vamos mostrar destinos e fazer a coisa que, né, para a gente já ir fazendo o esquenta e botar um pouquinho de água na boca de todo mundo para vir aqui para Portugal. Até porque é um país que tem muita coisa para a gente ver. Muita coisa para fazer. Tem gente que não tem ideia. Tem praia fluvial, você tem neve, você tem aldeia, você tem turismo de montanha. Castelos. Tem de tudo, castelo, gente, a gente está falando de um país... A gente só está... O tamanho do estado de Santa Catarina. Não, a gente está falando de um país, mas que é um país que a história dele vem de antes de Cristo. Né? E a gente tem vestígios de antes de Cristo. A civilização romana ela foi antes de Cristo. Sim. E tem vestígios dessa civilização, dessa ocupação romana aqui, ocupação muçulmana e tudo mais. Então, assim, tudo isso, a gente está falando de séculos de história nesse país lindo, maravilhoso, que em 4, 5 horas, de repente, de carro, você está mudando de paisagem, de ambiente, de tudo. Então, assim, é sensacional. São experiências realmente completamente diversificadas. Exatamente. Você tem o Algarve, você tem as falésias, e aí você vai para Lisboa, é um outro tipo de coisa, mistura a história com praia e tudo, e aí você vai subindo, você tem Fátima, que é do turismo religioso, você tem, mais para o centro de Portugal, várias aldeias, algumas medievais, algumas de xisto, enfim, é uma diversidade muito grande. Paisagem, cultura, história, assim, muito variado. Então, a gente só está deixando assim a aguinha na boca de vocês para nas próximas a gente poder até entrar um pouquinho nisso, né? A Camila está falando aqui, eu nem sabia da livraria do Harry Potter, ele me considerava uma fã. Ih, sabe nada, minha filha, sabe nada. Vestígios, não se esqueça que a escritora, né, a autora, ela morou aqui no Porto, né? E grande parte da saga, né, foi escrita por aqui. É o que dizem. Não, o escrito foi. Ela diz que não se inspirou na Lelo, mas também eu já li uma coisa que faz muito sentido. Uma professora de literatura, escritora, que nunca entrou na livraria Lelo, porque ela disse que nunca entrou na Lelo. É difícil acreditar eu acho que que nunca entrou na Lelo. Não, querer desvincular o nome dela com a... Bonita. A Gi está perguntando aqui, que cidades no interior de Portugal vocês recomendam conhecer próximo da Espanha? Valença. Putz. Então... Não, Valença, Bragança, na lateral... Melgaço, que é a capital do vinho verde. Na lateral, né, tem o Parque do Gerês, que é uma parte de Portugal, a outra parte da Espanha. Tem Castelo Rodrigo, Almeida, que é tudo na fronteira, também com a Espanha. Coisa, gente. O país é pequeno. É pequeno, mas tem muita coisa. Tem muita coisa. É legal ir a Belmonte, que foi onde o Lima, muito legal. Pedro Álvares Cabral nasceu. Ponte de Lima, Guimarães, que dizem que foi onde nasceu Portugal. Tem uma história ótima em Guimarães. Fica para a próxima live. Então guarda aí que eu vou querer ouvir. Gente, então
vamos encerrando por aqui. Gente, Queria agradeço a todos agradecer vocês. realmente a participação de todo mundo. Foi E muito bom. semana que vem eu devo fazer dando uma consultoria grátis. Quem quiser mandar o roteiro, me manda pelo direct e eu vou fazer a análise de um dos roteiros ao vivo. Então já estou anunciando aqui. Quem quiser até terça ou quarta da semana que vem, me mande por direct. A Dani vai fazer uma live semana que vem e no dia 24 eu vou fazer uma também. Então já fica o convite. Perfeito. Então tá bom, gente. Uma boa noite. Foi um prazer, Aline. Até a próxima. Salva Tchau, aí, tchau, Dani, para gente. você me mandar, hein? Tá, pode Beijo, deixar. gente. Tchau, Beijo. tchau. Tchau. Boa noite, boa Boa, tarde, boa enfim. noite. Tchau, tchau. Boa tarde ainda. Tchau. Tchau.